Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a mesma folhinha em aquarela de 3 formas diferentes? Eu sou Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho, e vou agora mostrar para vocês 3 formas diferentes de se fazer a mesma folhinha. Bora lá? Vem comigo, você vai gostar! Bem, pessoal, primeiramente, eu já tenho o meu papel aqui fixado na minha mesa, na minha prancheta. Eu usei a fixação do papel porque nesses trabalhos eu vou utilizar bastante água. Então, para evitar qualquer tipo de enrugamento do papel, a gente fixa ele bem na prancheta, na mesa, com fita crepe. Eu utilizo em geral uma fita crepe que não tenha uma fixação muito forte, para na hora da remoção eu ter menos risco de agredir o meu papel. Então agora eu já tenho aqui a minha folhinha e eu achei ela super interessante, não só pela forma, mas também pela cor e principalmente por esse tom avermelhado na região central, marrom meio avermelhado. Então primeiramente vamos fazer os nossos desenhos e aí eu vou usar a mesma folhinha de base em posições diferentes para que eu tenha trabalhos também diferentes. Então vamos para o primeiro trabalho em aquarela. Nesse primeiro eu vou utilizar a forma mais tradicional de se fazer a pintura em aquarela. A forma mais simples, a forma mais rápida, que é já primeiro fazendo logo de imediato o objeto em análise, que no caso é a folhinha. Então primeiro vou fazendo o objeto, o foco da nossa aquarela, para depois pensar no entorno. Essa é uma maneira mais rápida, é uma forma mais direta de se fazer o trabalho. E aí primeiro eu dou uma base e agora tem que esperar secar. Enquanto seca, vamos para o segundo trabalho. Inclusive eu sugiro que você, para praticar aí em casa, faça o mesmo. Pegue uma mesma folhinha ou qualquer objeto que você queira repeti-lo e faça 2, 3, 4 trabalhos ao mesmo tempo. Então pegue o mesmo objeto e vá fazendo a pintura de formas diferentes. Assim você pratica as técnicas diversas da aquarela e você consegue ver os resultados, as diferenças nos resultados. Não existe forma correta, não existe forma errada. O que existem são maneiras diferentes de se fazer, de se produzir um resultado final. Então agora vamos para a segunda folhinha. E aí nesse caso eu vou primeiro umedecer o papel, a folhinha. Depois eu venho com a tinta depositando em alguns pontos. Percebam como as cores vão naturalmente se misturando. Eu não preciso colocar uma cor em cima da outra. Elas vão naturalmente se misturando. Por quê? Porque a base está molhada e onde houver água, aquela tinta vai, entre aspas, correr. Ela vai seguir o fluxo da água. Onde houver água, haverá tinta. Percebam que a tinta fica contida naquela região onde eu coloquei a água. E percebam também que eu fiz só a base, assim como no primeiro trabalho. E vejam como a base ficou bem mais suave que o primeiro. Essa é uma maneira um pouco mais lenta de se obter o resultado e você tem o resultado gradual. Aos pouquinhos você vai atingindo aquele resultado que você quer. Então são apenas formas diferentes de se obter resultados também diferentes. E aí vai do gosto de cada um. Se você preferir, você pode usar a primeira técnica. Se você preferir, você pode usar a segunda técnica. Não tem problema nenhum. E agora vamos deixar secar e vamos para o terceiro trabalho. Nesse terceiro trabalho, eu não vou de imediato começar pela folhinha, não. Eu vou começar pelo entorno. Então, primeiro eu vou umedecer o papel. Percebam como eu estou umedecendo apenas o fundo e deixando sem água a região da folhinha. Percebam, mais uma vez, a tinta só corre onde houver água. Como o fundo todo está aguado, ela vai se diluindo, ela vai se espalhando e as cores vão naturalmente se misturando, o que gera uma interação natural, fluida. E aí nós podemos misturar, deixar as cores se misturarem naturalmente, podemos intensificar determinadas regiões, colocar um pouco mais de cor, uma cor mais intensa em determinados pontos, em outros menos. Como havia bastante água, essa tinta vai se diluindo e ela fica menos densa. E uma coisa que é interessante é a gente escolher cores que sejam contrastantes para colocar no fundo. Isso em qualquer trabalho. Então, se nós temos um foco de atenção, que nesse caso, é uma folhinha predominantemente verde, eu escolhi
tons avermelhados, marrons avermelhados, um amarelo bem forte, tons que vão proporcionar um alto contraste com esse primeiro plano, com esse foco de interesse. E isso realça ainda mais as características do nosso primeiro plano, do nosso foco de interesse, da nossa folhinha. Então agora vamos retornar para o primeiro e para o segundo trabalho. Vamos primeiro reforçar as nervurinhas das folhas. Vejam como na primeira camada eu simplesmente dei a base, dei a cor predominante daquela região. E agora eu estou com mais tinta, com uma segunda camada, detalhando as nervurinhas da minha folha. Depois de secar, eu posso continuar reforçando, eu posso seguir adiante, eu posso colocar mais detalhezinhos se eu quiser, se houver interesse. Você pode continuar o trabalho, não tem problema nenhum. E aí a gente vai gerando camada sobre camada sobre camada. Percebam como nesse primeiro trabalho as cores ficam mais vivas, mais nítidas, porque a tinta está ali menos diluída. Não houve uma camada de água para depois colocar a tinta por cima. Então as cores ficam mais vivas, mais nítidas logo de imediato. Por isso que eu falo que é uma técnica mais direta, mais imediata, porque você de primeira você já consegue um resultado mais próximo daquilo que a gente considera o resultado final de um trabalho. Já no segundo e no terceiro trabalhos são técnicas mais demoradas, mais lentas e que você pode ir aos pouquinhos trabalhando as nuances, trabalhando as cores, e você logo de imediato não consegue um resultado final. Você precisa dar uma segunda, uma terceira, uma quarta, quantas camadas você quiser. Já no primeiro, se você quiser, você pode fazer tudo de primeira. Então, trabalhos mais diretos, utilize a primeira técnica. Trabalhos mais lentos, mais calmos, mais demorados, que você quer dar um detalhamento maior, a segunda e a terceira técnicas são mais interessantes. Agora vamos para o segundo trabalho. Neste trabalho, eu vou também detalhar as nervurinhas e agora vou inserir o fundo. Percebam como agora, já nessa segunda camada, o segundo trabalho já fica com o resultado final mais próximo daquele primeiro, né? A gente já consegue ter uma semelhança maior de resultado visual, porque agora já tem uma segunda camada. Agora vamos para o terceiro trabalho. Nesse nós vamos primeiro fazer a base da folhinha, para depois de secar uma segunda vez, uma segunda secagem, a gente vir detalhando as nervurinhas. Então vejam como realmente é um processo mais lento. Só que isso também te permite uma segurança maior de você só colocar mais tinta naqueles pontos, ter mais precisão nos pontos em que você quiser mais cor, uma tinta mais densa. Percebam como o resultado final ficou semelhante das três técnicas. E aí vai do conforto de cada um em utilizar ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira técnica. Todas válidas. E agora vamos deixar secar bem para conseguir tirar a fita crepe. Para a remoção da fita crepe, você deve sempre fazer de dentro para fora com muito cuidado, com uma mão bem suave. Eu costumo sempre guardar essas fitas crepes, esses pedacinhos de fita, para utilizar em outros trabalhos, porque justamente ela vai perdendo a cola e isso vai fazendo com que os riscos para o meu papel sejam menores. E agora, depois de removida a fita crepe, nós já temos os nossos 3 trabalhinhos prontos. Então eu sugiro que vocês façam isso com folhinhas, com florezinhas, com objetos, uma caneca, um bule, uma colher, um garfo e faca e um prato, enfim, peguem objetos que vocês tenham em casa. Se vocês não têm a oportunidade de morar num lugar que tenha alguma plantação, alguma coisa, natureza, vocês podem utilizar objetos do seu dia a dia. Pega um único objeto, transforma, coloca ele em posições diferentes e treina as técnicas da aquarela. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído um pouquinho para o desenvolvimento de vocês. Então não esqueçam, pessoal, curtam aqui o canal, clica no sininho de notificações, vai lá no Facebook, na minha página, me segue no Instagram. Toda semana tem conteúdo novo e de qualidade para vocês, ok? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!